Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração. Tema um pouco curioso. Aí vocês vão entender, é só uma forma de gerar mais curiosidade, tá? É o que vocês já ouviram. Mas o tema é o ministério das mãos vazias. Queria começar com Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 13. Como vocês já perceberam, eu não morri semana passada. Eu sei que a atuação foi digna de Oscar, né, pastor? A parte do morto sorrindo, né, Cris? Mas foi tudo uma encenação, amém, gente? Eu estou aqui. A Bíblia diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Eu estou lendo na NVI, tá? Maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre os dons ministeriais. Está falando sobre o dom pastoral, apostólico, profeta, de mestre e de evangelista. Ele está falando, o objetivo desses dons é que vocês alcancem a igreja, alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade. E a gente vai basear o tema dessa palavra nessa palavrinha aqui, maturidade. Se o objetivo de Deus para a sua igreja, para nós que somos corpo de Cristo, é que nós cheguemos a esse lugar que Deus está falando, que é a maturidade. Se essa é a vontade de Deus para nós, a gente precisa ligar um alerta na nossa consciência. O alerta de: será que eu estou alcançando a maturidade que Deus planejou para a minha vida? O alerta de: será que eu sei o que é a maturidade bíblica que Deus está falando? Ou será que o mundo entrou na minha mente e eu estou achando que é uma maturidade, mas Deus está falando de outra? Então a gente vai fomentar o tema nessa pergunta. No ano passado, no final do ano passado, nós estávamos fazendo a confraternização final do Arrow, lá na casa da Elizabeth, né? Na casa da Bárbara. E nós estávamos comendo um churrasco gostoso, uma piscina, desfrutando de um bom momento. E lá na casa dela, não sei se alguns já viram, mas tem um pé de coqueiro lá. Pé de coqueiro bonito. E a gente estava lá e a gente viu que tinha alguns cocos bonitos, grandes, né? Aqueles cocos bacanas. E aí foi o Mateus, né, Mateus, que resolveu tirar um coco de lá. Pegou o facão, sei lá o que ele fez, começou a fazer as coisas dele lá e conseguiu tirar o coco. E aí a gente ficou feliz, nossa, que legal, vamos tomar uma aguinha de coco agora. E aí na hora que a gente abriu o coco, seco. Não tinha água nenhuma nesse coco. E a gente ficou frustrado, né, Mateus? Poxa vida, tanto trabalho, ficamos lá umas meia hora tentando tirar aquele coco. E na hora que a gente arranca, não tem água dentro dele. E eu percebo, igreja, que é dessa forma que Deus vai encontrar alguns de nós. Aparência bonita,
aparência de crente, aparência de maduro, vestes, comportamentos maduros, parece que é perfeito, parece que tem água dentro, parece que tem fruto, mas na hora que Deus abrir, talvez ele não encontre aquilo que ele está procurando. E isso precisa chamar a nossa atenção. Amém? Amém, igreja? Isso precisa chamar a nossa atenção. E é baseado nisso que a gente vai desenvolver essa palavra. Eu escolhi um personagem bíblico para a gente analisar um pouquinho a história desse homem e a gente ver qual foi o processo de amadurecimento desse rapaz. A gente vai falar, a nossa palavra vai ser baseada na história de um homem chamado Pedro. Amém? Amém? Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: como o mundo enxerga a maturidade? E eu me prontifiquei a fazer uma pesquisa de campo sobre como o mundo enxerga a maturidade, como as pessoas veem a maturidade. E essa pesquisa de campo foi feita com a minha esposa, com a Thaís. Amém? Eu cheguei nela e perguntei: Thaís, o que é maturidade para você? E ela começou a falar algumas coisas que ela considerava maturidade. E são coisas boas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me entenda errado, são coisas boas. Ela começou a falar: eu acho que uma pessoa madura, Felipe, é uma pessoa responsável. Eu acho que uma pessoa madura é uma pessoa que administra bem os seus negócios, as suas finanças. Eu acho que uma pessoa madura é uma pessoa que tem proatividade. É uma pessoa humilde, que ela reconhece os seus erros. Eu acho que ela começou a falar algumas coisas sobre a maturidade e tá tudo certo, tudo perfeito. Uma pessoa madura, talvez ela tenha uma quantidade em dinheiro legal, porque ela tem maturidade para administrar as suas finanças. Tem uma família estruturada, bacana. E aí tem várias coisas que a gente pode falar que uma pessoa madura tem. Só que, se a gente pegar e a gente olhar para uma pessoa que não frequenta uma igreja, que não tem o Espírito Santo, para uma pessoa que não conhece a Jesus, e a gente analisar uma vida dela bem sucedida, a gente vai perceber que ela é uma pessoa que administra bem as finanças dela, que tem responsabilidade. A gente vai perceber que ela tem domínio próprio. A gente vai perceber que ela cuida bem da sua família, porque uma família desestruturada causa um negócio desestruturado, a base de tudo é família. Então a gente vai perceber que uma pessoa que frequenta reuniões de coach, por exemplo, ela aprende mecanismos de inteligência emocional, que fazem ela responder a esses pré-requisitos que nós colocamos como maturidade. Então, qual é a diferença? Se uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela pode ter domínio próprio, ela pode ter um negócio bem sucedido, ela pode ter uma família estruturada. Qual é a diferença entre a maturidade do mundo e a maturidade da Bíblia? Porque às vezes nós estamos procurando um nível de maturidade segundo aquilo que o mundo nos oferece. Produtividade, trabalho árduo, esforço, frutos momentâneos nessa terra. Talvez a gente tenha vivido buscando esse tipo de maturidade, mas a gente vai ver que Deus, Ele está procurando uma outra coisa. Vamos começar em Mateus 4:18. Mateus 4:18 diz assim:
Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Vamos lá. Esse aqui é o chamado de Pedro. É o momento em que Jesus, ele olha para Pedro e fala: siga-me. E ele fala o seguinte: agora você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Agora, a gente, nesse texto, a gente pode entender algumas coisas, né? A gente consegue compreender que quando Jesus chama Pedro, ele não está simplesmente chamando Pedro para segui-lo. Ele está chamando Pedro para deixar aquilo que ele fazia antes para trás. Ele está falando: Pedro, venha, mas agora você não vai pescar mais peixes. Aquilo que você fez antes está para trás, e agora você se tornará um pescador de homens. É óbvio que nesse momento Jesus estava chamando Pedro para largar uma vida normal e entrar em uma vida totalmente dedicada ao ministério. Só que Deus, ele não vai fazer isso com todas as pessoas que se dizem cristãos, que aceitam a ele. Deus, ele não vai chegar em todo mundo e falar: ó, agora que você me aceitou, você vai largar o seu trabalho. Eu sei que tem alguns jovens que gostariam disso, mas Deus não vai fazer dessa forma. Você vai largar o seu trabalho, você vai largar a sua faculdade. Os jovens querem ouvir isso de Deus, pastor. Você vai largar a sua faculdade e você vai me seguir. Você vai fazer missão, você vai fazer escola, você vai fazer teologia. Deus não vai fazer isso com todo mundo. Na verdade, é a minoria que Deus faz isso. Imagina se todo mundo aqui tivesse chamado de ser pastor. Como que ia ficar? Não ia dar certo. Então, nesse texto, Deus está nos mostrando que esse chamado dele para segui-lo não é sobre deixar uma profissão, não é sobre deixar a forma como você trabalhava para trás, mas é sobre mudar a sua ótica sobre aquilo que você está fazendo. Então, Marco, você não vai ser somente um representante. Você vai ser um pescador de homens. Aonde, Marco? Lá aonde você trabalha. Você não vai ser só um representante de uma marca, você vai ser um representante dos céus na terra. É essa a visão que Deus quer que nós tenhamos. Eu não vou mais agora trabalhar porque eu preciso colocar dinheiro na minha carteira. Eu vou trabalhar por quê? Pelo reino, para o reino, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então a minha visão, ela muda a partir do momento que eu sou chamado por Ele. A minha visão da minha vida, das coisas que eu faço, ela precisa mudar. Só que tem um ponto. Essa visão, ela não é do dia para a noite. Quem dera se fosse. Quem dera se fosse. Eu me converti. Minha mente se tornou a mente de Cristo e agora eu faço tudo que Deus quer. Não é dessa forma. A mente, ela tem um processo para ser renovada. Então a gente precisa caminhar em um período de perseverança e de paciência. Com quem? Com nós mesmos. E aqui começa a quebra daquilo que o mundo fala sobre maturidade para nós. Porque o mundo fala que nós precisamos ser produtivos e perfeitos, mas Deus não nos cobra essa perfeição. O Senhor não nos cobra essa perfeição que nós nos cobramos.
E muita gente começa a vir para a igreja, não dá conta de suprir as suas próprias expectativas, e elas saem, expectativas que elas colocaram sobre elas mesmas, e não que Deus colocou sobre elas. E Pedro é um exemplo disso. Ele é um exemplo disso. Se a gente ler, a gente vai agora em Mateus 14, 28, vamos lá. Mateus 14, 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só, esse aqui é uma representação da nossa vida, de acertos e de erros. Acertos e erros. Pedro, ele acertou quando ele decidiu colocar os pés dele fora do barco e pisar sobre as águas. Foi um acerto de Pedro. Mas quando ele olha para o vento, olha para o mar, e ele tem medo, ele erra. E é nesse momento que ele afunda. E Jesus fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora é o seguinte: Pedro acertou? Sim. Ele errou? Sim. Faz parte. Mais um texto. Mateus 16, 15. Não precisa abrir, eu vou ler com vocês aqui. Vocês leem no telão, então a gente vai perder muito tempo. Mateus 16, 15. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Jesus perguntando para os seus discípulos. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Pedro. Olha que acerto. Olha que maravilha, uma revelação que Pedro tem sobre Jesus. E olha as palavras que Jesus fala para Pedro: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E ele começa a falar: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha isso, gente. Imagina ouvir essas palavras do próprio Jesus. Foi um grande acerto. Foi uma grande coisa que Pedro fez, falar que Jesus era o Cristo. E Jesus fala coisas a respeito de Pedro. Eu tenho certeza que nesse momento Pedro ficou se achando, falando, né? Uau! Eu tenho as chaves do reino dos céus agora. Tudo que eu ligar na terra vai ser ligado nos céus. Pedro ficou sentindo o cara. Só que não muito tempo depois, no texto seguinte, Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele deveria morrer. Não foi no outro dia, tá? Foi logo em seguida. Jesus começa a falar para os seus discípulos: eu devo ir para Jerusalém e morrer ali, eu vou ser entregue aos anciões, aos fariseus. E Pedro, que acabou de receber essas palavras de Jesus, ele tem a brilhante ideia de repreender Jesus. Tudo que ele tinha recebido aqui, caiu. Vamos lá, Mateus 16, 22 diz assim: então Pedro, chamando-o à parte, olha só, Jesus estava lá explicando, né? Aí Pedro, educado, esperou Jesus parar de falar, falou: Jesus, vem aqui. Jesus, você não vai morrer. O que é isso? Tá doido? O que você está falando de morte? Você não vai morrer. E ele tem a audácia de repreender. Por isso que eu falo que ele estava se achando.
né? Estava se achando demais, foi repreender o mestre. E ele começa a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. E aí Jesus vira-se e diz o seguinte para Pedro: para trás de mim, Satanás. Tinha acabado de fazer um grande acerto. Logo em seguida, um grande erro, no qual o próprio Jesus chama Pedro de Satanás. E ele fala: você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, isso, gente, representa um pouco da nossa vida. Isso representa um pouco da nossa rotina, né? Quantas vezes a gente sai de um culto abençoado, Deus fala com a gente sai cheio da presença de Deus, sai de acampamento, de carnaval, e sai cheio da graça, da glória, da presença de Deus, como uma fechada no trânsito. Ontem mesmo eu dei uma buzinada que não deveria ter dado. Thaís? Fiquei bravo. Mas faz parte, irmãos. Se a gente não aprender a ter misericórdia com a gente mesmo, a gente não dá conta. Oh, meu Deus. A gente não dá conta. Essa é a verdade. A gente precisa aprender a ter misericórdia com a gente. E é isso que está acontecendo aqui. Mas não acaba aí, né? Não acaba aí. Depois disso tudo, Jesus chama Pedro e João para subir num monte. E lá nesse monte eles têm uma visão. Moisés, Elias e Jesus. Uma aparência de anjo. E aí Pedro, né, fala: não, vamos armar 3 tendas aqui, a gente vai ficar aqui para sempre. E aí dessa vez é Deus que repreende Pedro. Uma voz do alto fala: ouçam o meu filho. Mais uma vez Pedro falando que não devia. Eu lembro, gente, uma vez, essa coisa, sabe, de querer performar, essa coisa de se achar melhor e maior do que os outros. Eu era um novo convertido nessa época. E a minha conversão e a conversão do Fábio, ela foi bastante radical, assim, sabe? A gente era bem entregue ao mundo, bem largado no mundão. E quando a gente decidiu vir para Cristo, foi uma decisão verdadeira. Eu não quero mais o mundo. E a gente começou a buscar Deus e orar e ler a Bíblia e tudo, e glória a Deus. E automaticamente a gente começou a ser livre de muitos pecados. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente parou de mentir, a gente parou de fumar, a gente parou de beber, foi uma transformação radical. E sabe quando você tem uma transformação radical assim? E às vezes a gente não pode fazer isso, né? Não ter a transformação radical. Eu já vou explicar. Muita gente da igreja começou a dar a gente como exemplo, sabe? De bênção, de glória a Deus. E tinha sido uma bênção e tal, mas a gente não estava pronto para receber esse tipo de glória, sabe? E o orgulho começou a entrar no nosso coração, pelo menos no meu. O seu também, Fábio? De leve, né? Eu comecei a me achar muito mais santo que a galera. Muito mais crente que o pessoal. Eu lembro que uma vez eu estava num rolê, a gente era solteiro, né? O pessoal da igreja, a gente estava comendo um lanche. E uma menina, que eu sabia que ela era uma pecadora. Eu sabia que ela
ficava com os menininhos na igreja, assim, sabe? E ela olhou pra mim e falou assim: nossa, Felipe, eu não gosto quando você me olha. Eu falei: oxe, por quê? Ela falou: eu me sinto muito mal quando você me olha. Parece que você me olha com desprezo. E era verdade. Mas por quê? Porque o orgulho dentro do coração, pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Performance, produtividade. Agora eu sou santo, eu não tenho pecado. Não é dessa forma. Em Marcos 9:33, os discípulos estão caminhando para Cafarnaum. E quando eles chegam lá, acontece isso aqui. Chegaram então em Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: Jesus, o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles e pegando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe umas crianças dessas, em meu nome recebe a mim, e quem recebe a mim, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ser o líder, seja o servo. É ao contrário daquilo que o mundo fala. No mundo, um ministério grande, relevante, cheio. Uau, isso é fruto para Deus. Não é. No mundo, um ministério de louvor que começa a viajar e cantar e tocar todo mundo e tal. No mundo, isso é a glória. Isso é a maturidade. Eu já ouvi no Instagram pessoas falarem assim, artistas gospels falarem assim, porque a igreja local é um treinamento para o ministério. Porque na igreja local a gente é moldado para quê? Para ir para fora e para ganhar as nações. Pelo amor de Deus, a igreja local é o centro do coração de Deus. A gente não pode deixar essas coisas mundanas entrar dentro de nós. E maturidade para Deus não é isso. Depois, acontecem mais coisas. Pedro está lá, os discípulos estão lá e Jesus fala: eu preciso lavar os pés de vocês. E aí Pedro: não, o meu pé não. Mais uma vez repreendendo Jesus. E aí Jesus fala: Pedro, mas se eu não lavar seu pé, você não vai ter parte comigo. Então me lava o meu corpo inteiro. Pelo amor de Deus. Depois João 13. Pedro fala para Jesus que vai dar a vida por ele. Porque Jesus está falando: não, porque agora eu vou para Jerusalém, eu vou morrer lá e tal. E Pedro fala assim, e muitos vão me negar. E Pedro fala assim: não, eu não vou te negar, Senhor. Eu vou morrer com o Senhor. Eu vou morrer com o Senhor. Olha o Pedro, querendo ser produtivo, querendo ser maduro, do jeito errado, querendo fazer as coisas na força do braço dele. E o que acontece depois? Pedro nega Jesus 3 vezes. Então a gente vê, gente, que Pedro é muito parecido com a gente. Acertos e erros, acertos e erros, acertos e erros. Depois Pedro volta a pescar. Ele volta para o lugar onde Jesus tinha tirado ele. Jesus vai lá e é restaurado por Jesus, Pedro é restaurado por Jesus. Jesus chama Pedro de volta. E Pedro vai. Glória a Deus. Depois disso, Jesus é levado aos céus e o Espírito Santo desce. No momento em que o Espírito Santo desce, acontece a primeira pregação de Pedro. E uau! Glória a Deus! 3.000 pessoas são salvas
para a glória de Deus. É bênção. Agora o Pedro tem o Espírito Santo dentro dele. Agora as coisas vai fluir, né, Cris? Agora vai. E Pedro começa. E aí Pedro e João estão andando lá na porta do templo. E tem um mendigo paralítico. E eles falam: nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro, o paralítico levanta. Pedro é preso por causa de Jesus. Pedro é açoitado por causa de Jesus. A gente vê Pedro amadurecendo em Deus. Mas nem tudo ainda é perfeito. Agora pode abrir Gálatas 2:11. Gálatas 2:11. Estou caminhando para o fim, amém? Gálatas 2:11 diz assim: quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Agora a gente pensou, não, agora vai, agora Pedro é perfeito, ele recebeu o Espírito Santo, agora as coisas vão fluir, ele não vai mais errar, ele não vai mais falhar. E a gente vê que Pedro começou a amadurecer. Mas ainda assim, depois de tudo o que ele viveu com Deus, ele falhou, ele errou. Depois de sei lá quantos anos de ministério, sendo usado por Deus, trabalhando para Deus, fazendo a vontade de Deus, ele errou. Ele se comportou de forma errada e ele foi repreendido por Paulo. Sabe? O processo é longo. Nós precisamos ter paciência. Só que a história, ela relata, isso não está na Bíblia, amém, igreja? Mas a história relata que quando Pedro morreu, ele foi crucificado. Mas no momento da sua morte, ele falou assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então eles viraram Pedro de ponta cabeça. E Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Toda a trajetória e todos os erros de Pedro, a gente consegue identificar que o motivo eram os mesmos. Ele estava tentando ser e fazer, na força do braço dele, aquilo que somente o Espírito Santo podia dar para ele. Todos. Ele estava tentando ser aquilo que ele não era ainda. E no momento da sua morte, no momento em que ele seria, assim como aquele coco, ele seria colhido por Deus, cortado, e Deus poderia beber daquilo que estava dentro dele. Nesse momento, ele estava maduro para ser entregue por Deus.
E sabe qual é essa maturidade? O meu coração não está ligando para mim mesmo. O meu coração não se importa com as minhas coisas, mas com as coisas dele. O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Atos 20, 22, agora compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Ele não se importava mais com a vida dele. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me espera prisões e sofrimentos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Para quem? Para Ele não, para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra precisa ser para Deus e não para nós. Em Gênesis 45, no capítulo 5, José diz assim para os seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recrimem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. José, depois de ter passado por prisão, perseguição, traição, e ter se tornado governador do Egito, ele estava falando assim: não, Deus me enviou à frente, para quê? Para salvar vidas. Não foi para me honrar, não foi para me colocar lá no alto, não foi para me dar relevância. Foi para quê? Foi para salvar vidas, foi para cumprir aquilo que Deus tinha projetado para o seu povo. A sua vida não é para a sua glória, a sua vida não é para você, a sua vida é para a glória de Deus. Você foi comprado por um preço alto que custou o sangue de Jesus. Então entrega a sua vida para a glória dele. Isso não quer dizer que você precisa mudar a sua vida. Isso não quer dizer que amanhã você precisa sair do seu trabalho. Isso quer dizer que você precisa entrar nos lugares que você vai colocar o seu pé e falar: aqui entrou o reino de Deus. Para finalizar, eu quero contar a história dos moravianos. Foi um avivamento que aconteceu. E a história conta que dentro desse povo que era denominado moravianos, eram cristãos. Esse movimento ele durou 100 anos de oração ininterrupta. E Deus movimentou muito a questão das missões nesse tempo. Então muitos missionários começaram a ser enviados nesse tempo. Existe uma história muito famosa de 2 irmãos que eles descobrem que tem uma ilha afastada, onde tem um senhor que tem muitos escravos nessa ilha. E eles pedem para esse senhor para irem até a ilha, para pregarem o evangelho. E esse senhor ele fala assim: não, nós não aceitamos pregadores nesse lugar. E os moravianos, sabendo que aqueles escravos nunca tinham ouvido falar de Jesus, esses 2 irmãos, eles decidem se entregar como escravos para esse homem, para que eles pudessem ir para lá e pregar o evangelho. E a história conta que quando esses 2 jovens, eles estavam se despedindo dos seus familiares, e os seus familiares falando: gente, por que vocês estão fazendo isso?
A gente pode nunca mais se ver. Eles levantaram as mãos e falaram a seguinte frase: para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. A história acaba aí. Esses jovens, eles nunca mais foram encontrados e não se ouviram mais relatos deles. Mas uma coisa eu sei: esses jovens, eles se entregaram para o Cordeiro, a recompensa pelo sacrifício dele. Deus, ele quer de nós uma resposta maior, igreja. O evangelho não é o culto de domingo, amém? O evangelho não é só ter uma família abençoada e dinheiro no bolso, amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. Esse é o evangelho. Coloque-se em pé. O ministério das mãos vazias. Deus vai colocar grandes coisas nas nossas mãos quando a gente estiver com as mãos abertas para entregar tudo a Ele. Esse é o ministério do Senhor para nós. Quando a gente estiver disposto a entregar tudo, aí é que Ele vai entregar tudo dele para nós. Feche seus olhos, pode apagar a luz.